Bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos, da Convicção Editora. A Convicção Editora pertence à Convenção Batista Brasileira e a Convenção Batista Brasileira existe simplesmente, e esta é a razão de ser, servir às igrejas batistas espalhado em solo brasileiro. Quando a gente vai para a temática de hoje, fala sobre o avanço da obra missionária numa alusão à primeira viagem missionária da parte do apóstolo Paulo. Sabemos que ele fez algumas viagens missionárias e a gente vai então trabalhar a primeira delas. O nosso texto áureo se encontra em Atos, capítulo 13, versículo 2, o qual faço leitura nesse momento. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado, diz a palavra de Deus. O autor, na introdução da revista, que se encontra na página de número 38, vai dizer o seguinte: a primeira viagem missionária de Paulo, registrada nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos, é um grande exemplo da manifestação expansionista da igreja. Quero destacar aqui expansionista, esta expressão, por causa de quê? A igreja cristã, ela não pode fechar-se para si mesma. Como a gente geralmente fala, não pode fazer tão somente atividades dentro das quatro paredes. Ela precisa, de uma forma, urgente, fazer a obra missionária, trabalhar com a plantação de igrejas, para que mais e mais pessoas ouçam o evangelho, uma vez transformadas pelo mesmo, possa se congregar no local específico para adorar a Deus, sobretudo, mas como consequência dessa adoração, servir ao Senhor em várias áreas, inclusive nessa questão evangelística e missionária. De modo que toda a igreja direcionada pelo Espírito Santo, ela vai estar não apenas preocupada, mas ocupada em fazer a obra de Deus através do evangelismo e missões. A gente não pode pensar na igreja simplesmente eh, em grande número de pessoas sendo agregadas num só local. Isto pode ser bom, e bíblico. Porém, a gente precisa expandir, precisa compartilhar o Evangelho de Jesus, indo até as pessoas perdidas que estão sem Cristo, portanto, sem salvação. De qualquer maneira, essa mobilização missionária vai destacar o início da evangelização para além do território que mais tarde passou a se denominar Palestina. Da mesma maneira, a gente pode fazer essa aplicação para os nossos dias. O evangelho chegou até o seu bairro, de uma forma muito específica, está sendo pregado a partir da igreja local. Mas a gente precisa, sem dúvida alguma, espalhar a boa nova às pessoas, quer do nosso bairro, quer dos bairros vizinhos, quando não município, estado, Brasil e mundo. Neste estudo, vai ser destacado alguns detalhes da primeira viagem missionária, enquanto vai demonstrar essa maravilhosa atuação da igreja chamada primitiva sob a orientação do Espírito Santo. Aliás, é importantíssimo que a igreja tenha a compreensão de que é necessário ouvir a voz do Espírito. Mas a gente entra em algumas dificuldades. Quais são? Cito pelo menos uma delas. A gente, às vezes, deseja ouvir uma voz, digamos, interna. A gente deseja ouvir o nosso coração. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que o nosso coração
é por demais enganoso. Logo, a gente não pode dirigir a nossa vida, muito menos a questão eclesiástica, através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que são falíveis. Mas devemos e podemos nortear todas as nossas decisões, as nossas escolhas, a nossa vontade, sempre a partir da palavra de Deus. Por quê? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. De modo que, sob a direção do Espírito Santo, vamos servir como forte inspiração aos cristãos, não apenas desta, mas de outras gerações. Quando a gente olha para o texto de Atos, a gente fica maravilhado com a atuação do Espírito Santo, consequentemente a recepção e a seriedade com que aqueles primeiros cristãos assumiram ao receberem a palavra de Deus a responsabilidade de propagar o evangelho, por exemplo. De forma semelhante, nós temos um privilégio, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade em compartilhar o evangelho de Deus. O primeiro tópico é este aqui: Antioquia, importante polo difusor do evangelho aos não-judeus. A igreja, em toda a sua história, movimenta-se a partir de um contexto histórico e geográfico que merece a nossa atenção. Se a gente reportar o capítulo 11 de Atos, vai haver registros relacionados à igreja fundada em Antioquia, que por sua vez pode ser compreendida como uma grande agência missionária nas primeiras décadas da igreja. Em Atos 11, observamos que após a morte de Estevão, os cristãos fugiram de Jerusalém e se dispersaram para as regiões da Fenícia, Chipre e Antioquia. E nesse movimento de fuga, anunciavam a princípio o evangelho apenas aos judeus. De qualquer forma, essa dispersão, ou esta fuga, acabou corroborando com a propagação do evangelho, ainda que, no primeiro momento, entre os judeus. No entanto, alguns discípulos de Jesus foram para Antioquia, conforme o capítulo 11, versículo de número 20. Vou fazer aqui a leitura para que você tenha uma noção do que a Bíblia diz. Havia, porém, entre eles alguns cíprios e cirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Deste modo, o evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. E no versículo 21 diz algo interessante, porque Deus, através da sua mão, era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor Jesus. Observe que, ora, a Bíblia em Atos fala sobre milagres, sinais e prodígios, que são ações sobrenaturais para autenticar a mensagem de Deus nos primórdios, mas vai mencionar inúmeros casos de conversões. E nós sabemos, meus irmãos, que a conversão é o maior milagre operado por Deus. Sem falar que, quando Deus cura, por exemplo, uma pessoa de uma enfermidade, aquela restauração da saúde é por um determinado tempo, é limitado, tem prazo de validade. Isto porque, ainda que a pessoa não morra de uma doença, ela um dia vai partir para a eternidade, de um modo ou de outro. Mas acontece que quando a pessoa ela é regenerada, se torna uma nova criatura e ela alcança o favor divino, de modo que ela recebe a salvação como um presente, a vida eterna começa justamente ali. E quando ela fecha os olhos aqui na terra, ela abre
na eternidade com Deus. Logo, o efeito da salvação, e não é à toa que é a maior de todas as bênçãos, é o maior de todos os milagres, é para todo sempre. É questão de eternidade. De modo que a gente precisa focar naquilo que é essencial, a salvação dos perdidos. Porque quando uma pessoa se converte, quer na igreja ou mediante o trabalho de evangelização, a gente tem enxergado a bondosa mão de Deus atuando em favor dos perdidos através da Igreja de Cristo Jesus. O movimento dos cristãos dispersos em fuga da perseguição em Jerusalém testemunha para a igreja de hoje o quanto os discípulos de Jesus não deixavam de pregar o evangelho mesmo diante de circunstâncias adversas. Naquele primeiro século, era muito temerário ser um cristão, até porque estava sob o Império Romano na ocasião. Mas acontece que hoje em dia é totalmente diferente. Quer queira ou não, quer saibamos ou não, nós vivemos diante de um regime democrático de direito. Acontece que no Brasil, a questão da religião, a Constituição diz que é um país laico, isto é, não tem uma religião oficial. A gente precisa respeitar, sim, as demais religiões. Todavia, nós temos liberdade para pregar o evangelho. Acontece que, às vezes, as pessoas querem polemizar. Ao invés de pregar o evangelho que constitui na pessoa de Jesus, pessoa bendita, as pessoas querem atacar outras religiões e perde a oportunidade de anunciar o evangelho de Jesus aos perdidos. A gente não vai alcançar as pessoas atacando outros grupos, outros credos religiosos, quando não, pessoas que alegam não crer em Deus ou em uma divindade, algo desse tipo. A gente vai realmente fazer uma diferença através de uma vida de exemplo e, sobretudo, acompanhado da anunciação do Evangelho. Não de costumes, não de imposições humanas, mas simplesmente do Evangelho, de uma forma simples, pura, de modo que as pessoas venham ser atraídas para Cristo Jesus e venham se achegar à igreja do Senhor. A igreja em Antioquia era integrada por judeus e não judeus. Era uma igreja mista. Isso se dá por uma questão geográfica e a sua diversidade apresenta-se como significativo modelo para os cristãos atuais, mostrando o quê? Que o corpo de Cristo é formado por pessoas de diferentes origens, culturas e experiências de vida. Naturalmente que a igreja cristã no Brasil ela é miscigenada. Há uma mistura de nacionalidade, de culturas, etc. e tal. E a gente vai observar também que nas nossas igrejas há pessoas, digamos, instruídas e pessoas não instruídas, pessoas de todas as classes sociais. Ora, nós temos no mesmo banco alguém que é um assistente social, um médico, um dentista, advogado, mas também temos pessoas que são garis, que trabalham em setor público ou privado, pessoas que exercem a função de pedreiros, isto é, trabalham na construção civil, enfim, pessoas diversas de situações econômicas diferenciadas, mas todas se tornam um em Cristo Jesus. De modo que não há alguém que seja um maioral na igreja. Aliás, o maioral, sem dúvida alguma, é o Senhor da igreja, Jesus, que é o cabeça, aquele que vai determinar as ações de sua igreja. E quando a gente fala em corpo de Cristo, nós entendemos que nós somos membros deste corpo. E todas as pessoas são importantes, da mesma forma que todos os membros do nosso corpo
são importantes para nós. Podemos prosseguir, porque o autor vai mencionar que a cidade de Antioquia, lá naquele período do Novo Testamento, era um importante centro comercial que fazia ligação entre o Oriente e o Ocidente e era uma das rotas de circulação de riquezas e pessoas. Isto fazia com que esse fluxo de pessoas fosse uma oportunidade, algo estratégico, inclusive, para alcançar mais e mais pessoas. Imagine só, dentro desse fluxo de pessoas para lá e para cá, você anuncia o evangelho, ainda que as pessoas não fixem residência na cidade, tampouco faça parte daquela igreja local, mas vai para a sua localidade e lá começa a divulgar o evangelho de Deus. E por ser classificada como um importante centro comercial, havia naturalmente diversidade de cultura, de etnia, e a população era formada por sírios, romanos, judeus e gregos. São características geográficas e culturais, e isso fazia com que ela fosse uma cidade estratégica, um importante polo para a difusão e essa disseminação do evangelho no mundo antigo. Antes de nós irmos para o próximo tópico, eu preciso falar algo ainda dentro desta forma, encerrando. Por causa de que, quando a gente vai para essa viagem missionária de Paulo, eu observo que, primeiro, missões nasce no coração de Deus, é verdade, mas nasce também na vida de oração da igreja. Se a gente atentar para o texto que foi lido no chamado texto áureo, que é o texto de ouro, houve a separação para a obra missionária de Paulo e Barnabé. É resultado de oração. O envio de Paulo e Barnabé aconteceu em um contexto de busca pela direção de Deus. Hoje, missões eficazes ainda devem começar em oração, porque a obra é de Deus. Além do que, nós vamos observar que o envio da igreja em Antioquia, a igreja estava em oração e jejum e vai separar Paulo e Barnabé para a missão. Nós vamos adentrar agora para o segundo tópico que fala sobre Paulo e Barnabé em relação à separação. Eles foram separados. Para quê? Para uma obra específica, a obra missionária. Após vários acontecimentos miraculosos registrados no início da atuação da igreja, a liderança da igreja buscava o quê? A direção divina. Nesse cenário piedoso, enquanto cultuavam, algumas versões diz serviam ou ministravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra para a qual os tenho chamado. Diante desse chamado, o que fez as lideranças daquela igreja após jejum e oração? Impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé. Quando eles fizeram a imposição das mãos, eles estavam reconhecendo, primeiro, o chamado daqueles homens para a obra missionária, mas também assumia como igreja a responsabilidade no envio daqueles homens. Isto se dá nos dias atuais. A Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, por exemplo, não é ela que envia os missionários, mas as igrejas batistas que cooperam através de ofertas, de envio de donativos, que faz com que os missionários cheguem nos campos para que possam anunciar o Evangelho de Deus e fazer uma obra excepcional, conforme tem sido feito nos dias atuais. Pelo que observamos, prossegue o autor da revista, nos primeiros versículos do capítulo 13 de Atos, Paulo e Barnabé, após serem separados pelo Espírito Santo, foram enviados pela igreja de Antioquia para
uma grande viagem missionária. Foi a primeira viagem. Toda viagem missionária é especial. É especial porque é marcante. E mesmo não sendo a primeira, sempre vai ser significativa, porque a pessoa está justamente ali fazendo a obra de Deus. Mas acontece que você não precisa necessariamente ir num campo missionário para estar no centro da vontade de Deus. Você precisa compreender que a chamada Grande Comissão começa não no campo nacional ou mundial, mas sim na sua realidade, no seu local. Quando não o seu campo missionário, é o seu próprio lar, é a sua casa, onde de repente há pessoas não crentes, isto é, não convertidas, portanto perdidas. Eis aí o nosso campo missionário, porque onde estiver uma pessoa sem Cristo, eis aí o nosso campo de atuação como missionário de Deus. A lição inicial que retiramos desse episódio é que os missionários são separados primeiro pelo Senhor, devendo a igreja imediatamente envolver-se na obra missionária, dando suporte aos missionários. Foi o que aconteceu com o William Carey, o chamado pai das missões modernas. Ele foi para a obra missionária, mas enquanto ele estava indo, a igreja precisava segurar as cordas, precisava manter a obra do Senhor através do sustento financeiro e principalmente espiritual, uma referência, por exemplo, à oração pelas pessoas que partem para o campo missionário. E foi o que ocorreu nesse episódio pedagógico, porque tem muito a nos ensinar envolvendo os cristãos de Antioquia. Agora a gente pode falar sobre a obediência em ação. Aliás, a obediência deveria fazer parte do nosso dia a dia. O autor fala, imediatamente após o chamado por parte do Espírito Santo, isto porque a obra de missões é obra do Espírito, nasce no coração de Deus, e Jesus envia a igreja ao mundo através de homens e mulheres específicas chamados para tal tarefa, mas tendo a igreja local como enviadora e responsável, além de assumir o privilégio da participação da obra ao redor da sua localidade, bem como no mundo inteiro. E após esse chamado da parte do Espírito Santo, Paulo e Barnabé, eles seguiram para Chipre, uma região, parando para pregar o evangelho de quem? O evangelho de Jesus. Paulo inicia seu ministério pregando aos judeus e depois aos gentios. Ou seja, o fato dele ser chamado de apóstolo dos gentios não vai eximi-lo de anunciar aos judeus. Da mesma forma que se hoje você trabalha numa comunidade chamada carente, isto não impede ou não é um obstáculo para você falar para pessoas da alta sociedade, de uma elite, nada é impedimento. O texto prossegue dizendo, curiosamente, em várias passagens da atuação evangelística de Paulo, o encontramos diante do seu costume de pregar nas sinagogas, capítulo 17, versículo de número 2. Eu vou fazer a leitura. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles, e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras. Para se ter uma ideia, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus, e ele, segundo o costume, foi ter com eles, por 3 sábados discutiu com eles, os judeus naquele momento, as Escrituras, o que demonstra que, além de ser considerado, como eu disse agora há pouco, o apóstolo dos gentios, ele também se ocupou com a pregação dos judeus. É como uma igreja que está situada num bairro nobre de São Paulo, e alguém disse assim: Ah, essa igreja é só para ricos?
E na ocasião, o pastor dela falou assim: não, essa igreja é de ricos, ou seja, há muitas pessoas ricas que realmente congregam aqui, mas não é para os ricos, isto é, somente para a elite da cidade de São Paulo. Pelo contrário, é para todas as pessoas. Tanto é verdade que tinha um trabalho não apenas de ação social, mas evangelística, de ação evangelística, voltada para as pessoas carentes, pessoas que, desde moradores de rua, dependentes químicos e etc. e tal. Então, uma coisa é a igreja ser de ricos, ou seja, de pessoas que têm uma boa condição. Mas ela não se fecha somente para os ricos, só para os empresários, só para quem tem dinheiro. Pelo contrário, não é uma igreja para os ricos, é para todas as pessoas. E as pessoas podem adentrar, podem fazer parte e ser um em Cristo Jesus sem nenhum pingo de distinção. Em algumas passagens aqui, encontramos esse costume paulino de Paulo na sinagoga, e nós vamos ainda observar que, pelo conjunto de sinagogas que são citados no mundo antigo, que é muito nítido observar o quanto o judaísmo estava inserido na realidade religiosa do Império Romano, porque havia permissão do Império para as religiões cujos povos foram conquistados. Aliás, sobretudo no livro de Atos, não é incomum encontrarmos a propagação do evangelho inicialmente aos descendentes de Abraão, isto é, os judeus. E, no entanto, os relatos da primeira viagem missionária também apresentam momentos de resistência à mensagem de salvação, porque desde os primórdios havia luta, havia conflito, havia oposição, e um conflito entre Paulo e ocorreu com o chamado mágico Elimas, conforme Atos capítulo 13, versículo 8 até o 11. Vale a pena ler o texto bíblico, porque você vai observar que Elimas tentou impedir que o evangelho fosse pregado ao procônsul romano, pessoa que dentro daquela hierarquia exercia uma influência muito grande como governador de uma província e promulgava leis, executava as políticas imperiais, né, uma ilusão ao Império Romano, e diante daquele caso, Paulo enfrentou com firmeza Elimas, aquele mágico. Ele fez como contrapartida a anunciação do Evangelho, o procônsul creu na mensagem do Evangelho de Deus e Paulo não se deixou desanimar pelo desafio. E teve um efeito contrário, pelo menos o esperado pelo mágico Elimas. Tentou impedir, mas Paulo prosseguiu em sua missão evangelística. É assim que acontece. Não obstante os desafios, as lutas, os obstáculos, a igreja prossegue firme nessa obra missionária. O próximo tópico fala sobre alguns creem, outros não. Depois do acontecimento com Elimas, o mágico e o procônsul romano, Paulo e Barnabé lhe seguiram para outros locais com aquele propósito de servir ao Senhor pregando o evangelho. Aliás, é o próprio apóstolo Paulo que vai dizer: pregue a palavra. O que a igreja precisa fazer é isto, anunciar o evangelho de Deus. E nesse ímpeto, na Antioquia da Pisídia, novamente se dirigem à sinagoga. Como disse, através da leitura que foi feita agora há pouco, era costume de Paulo, ao chegar nas cidades gentílicas, e observando onde havia reunião, através de uma sinagoga, ele ia para lá, se dirigia, fazia leitura, porque ele era um professor, um mestre, e, portanto, tentava persuadir aqueles homens. E uma expressão que se encontra aqui, eu vou fazer leitura na minha versão da imprensa bíblica, capítulo 13, versículo 15. Aqui está apenas a parte B, mas eu farei o versículo na íntegra. 13, versículo 15, que nos diz o seguinte:
Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tende alguma palavra de exortação ao povo, falai. E o que aconteceu? Então Paulo se levantou e ele pediu silêncio aos presentes e falou: Varões irmãos, isto é, varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. E foi falando sobre o Deus do povo de Israel, que escolheu os pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, de onde Deus tirou, né, o povo de Deus, né, lá do Egito com um braço forte, suportou os costumes, aquelas adversidades lá no deserto, por espaço de quase 40 anos, e começou a falar, apresentando, no final, lá no versículo 23, por exemplo, ele vai falar: da descendência desse, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, Jesus. Quem é o Salvador de todos, inclusive dos judeus, também dos gentios? Jesus. Jesus, segundo Paulo, é o Salvador de todos os homens, de toda a humanidade. Razão esta de não ter um outro assunto, um outro teor, a não ser o próprio Jesus como a boa notícia ao mundo perdido. Tanto o mundo perdido, numa alusão aos judeus não convertidos a Cristo, quanto aos gentios também não convertidos a Cristo. De imediato, iniciaram a pregação com a exposição da mensagem salvífica com pontos de destaque da história de Israel, eu li aqui algumas delas, e a esperança messiânica. Em contrapartida, muitos judeus piedosos acompanharam Paulo e Barnabé. É o que a gente verifica no versículo de número 43, que nos diz: E despedida a sinagoga, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a perseverarem na graça de Deus. Mas houve rejeição do evangelho. É natural. A aceitação e a rejeição. Na mesma sinagoga de Antioquia da Pisídia, outros judeus resistiram ao evangelho e não se conformaram é, com a multidão que parou para ouvir Paulo e Barnabé. E diante desse grupo que não aceitou, os apóstolos corajosamente confirmaram e disseram o seguinte: era necessário que, em primeiro lugar, se pregasse a vós, isto é, aos judeus, a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. A gente pode, de repente, voltar para aquele texto de João, no capítulo 1, que vai dizer de uma forma muito clara, numa alusão a Jesus: Pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio primeiramente para os judeus, mas estes judeus rejeitaram a Jesus. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Este texto de João, capítulo 1, eu li do versículo 9 até o versículo de número 12, nos ajuda a compreender para que a gente venha nos situar biblicamente dentro dessa perspectiva do Novo Testamento. Contudo, o que a gente vai observar? Teve a oposição, mesmo diante dessa adversidade, Paulo e Barnabé, eles persistem, eles começam a organizar igrejas diversas, e ele fortalecia os irmãos na fé. Vale a pena ler esses versículos, porque
tem algo a nos dizer e chamar a nossa atenção. 14, versículo 21 e 22. Diz assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando as vossas almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Note aqui que, fazendo coro com Jesus, não oferece, após a aceitação do fato de seguir a Cristo Jesus, de se tornar um discípulo dele, uma vida fácil. Pelo contrário, menciona aqui Paulo tribulações. Mas a tribulação revela o verdadeiro crente. Porque o crente é alguém que persevera na fé. E é alguém que tem não apenas determinação, é alguém que está seguro em Cristo Jesus, está trancafiado com Cristo, está guardado pelo poder de Deus. E por conta da atuação e da presença permanente em seu coração, ele persevera até o fim, porque é assim que nos diz a palavra de Deus. O autor da revista diz que há de se considerar que a atividade missionária não termina com a pregação do evangelho e as conversões. É preciso ainda empreender o que ele chama aqui de discipulado. Paulo, pelo menos duas vezes, pelo menos em Atos dos Apóstolos, vai mencionar que essa ideia de fortalecer os crentes, exortando, fortalecer, em outras versões vai dizer confirmar. É um cuidado, meus irmãos, constante. A porta de entrada numa igreja batista é o batismo. A pessoa adentra pelo batismo e ela se torna uma nova criatura. Mas para que ela seja batizada, ela já passou, certamente, por uma classe de doutrina, ela foi orientada, ela já deu a sua pública profissão de fé. Mas feito ou realizado o batismo, a igreja não tem que lavar suas mãos e dizer, nós já fizemos tudo pelo candidato ao batismo e agora membro da Igreja de Cristo. Pelo contrário, precisa continuar confirmando, ajudando, exortando, orientando, enfim, acompanhando o novo convertido. E a gente observa que há uma responsabilidade muito grande dos crentes que já estão há mais tempo na igreja, para que sejam exemplos para esses novos convertidos, para que eles vejam em nós um padrão em que possa ter assim segurança e espelhar em cada um de nós para continuar a sua carreira cristã. E esta, sem dúvida alguma, foi uma perspectiva pastoral da obra missionária, cuidar das pessoas. O apóstolo Paulo passava, organizava a igreja e depois, na outra viagem missionária, ele retornava, ele ia refazendo aquele caminho e ia verificar, ver o andamento. E algumas das igrejas, pelo que a gente observa pelas cartas, ele não pôde estar presencialmente falando, mas ele orientava através das cartas que circulavam e que eram cartas doutrinárias. Ele não orientava presencialmente por conta das suas prisões. E quando retornaram para Antioquia, essa dupla, Paulo e Barnabé, testemunharam todos os sinais e maravilhas durante a pregação do Evangelho, sem deixar de lado o relato de como Deus abriu as portas para o anúncio da mensagem, da mensagem de salvação aos gentios. Vale lembrar uma vez mais que Deus fazia sinais e prodígios para autenticar e corroborar com a mensagem de Deus que estava sendo anunciada. Mas o foco maior deles, e também o nosso,
não é para milagres e sinais, porque nós não vivemos pelo que vemos, e sim por fé, mas atentar para os maiores milagres realizados por Deus, que são as conversões de pessoas, cujos, cujos efeitos são eternos, são duradouros para sempre. Estamos caminhando para a conclusão. As informações que chegaram até nós a respeito da primeira viagem missionária é um relato comovente da atuação do Espírito Santo e ainda a piedade dos integrantes da igreja primitiva. Em cada uma das passagens dessa primeira investidura missionária, louvamos a Deus pelo seu cuidado para com a igreja e as almas necessitadas da pregação do Evangelho. Terminamos aqui. Pretendo, se Deus assim permitir, fazer um resumo com base nos textos bíblicos, para quem sabe ajudar algum professor de EBD, quando não, algum aluno interessado em ir além daquilo que está proposto em nossa revista. Deus abençoe ricamente e no tocante à nossa escola bíblica dominical, eu espero vocês na próxima, a lição de número 9 que vai falar sobre a segunda viagem missionária, uma vez que a gente se deteve na primeira. A igreja vai avançando, avançando, e a gente vai observar isto em outros textos, conforme Atos, capítulo 15, 16, 17 e 18.